Boa noite a todos. Graça e paz. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Gostaria que você fechasse seus olhos, inclinasse a sua cabeça, como um ato de reverência à palavra. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, eu me coloco à frente, ó Pai, e peço que a direção que o Senhor tem para cada uma de nós, cada um que está aqui, Senhor, que possa ser ouvido, que possa ser, ó Pai, absorvido, ó Pai, de acordo com a sua palavra, Jesus. Eu peço, Espírito Santo, capacitação. Eu peço a Deus que o Senhor nos oriente, ó Pai, e que não seja somente meras informações, ó Deus, mas que seja revelação, ó Pai, no Espírito e na nossa alma. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, ó Pai, no poder que tem a sua palavra. E nós cremos, ó Pai, que não foi escrita meramente por humanos, mas como Paulo vai dizer, ó Pai, que foi uma inspiração do seu Espírito. E por isso nós cremos e declaramos, ó Pai, esse ambiente totalmente rendido ao Senhor. E que a tua voz, que a tua palavra seja ouvida mais uma vez. É isso que eu oro, é isso que eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você que está aí com o seu smartphone ou a sua Bíblia, abra comigo em João, capítulo 8, por favor. Eu gostaria de colocar você aqui no contexto ao qual João está escrevendo. E para que a gente possa caminhar um pouco sobre a palavra. E aqui, se você ler nos capítulos anteriores, ou no capítulo 7 mais especificamente, ali estava acontecendo uma festa judaica. E aqui a Bíblia intitula de Festa das Cabanas. E aí, de acordo com essa festa, Jesus estava ali junto com seus discípulos, junto com várias outras pessoas, e Jesus, como sempre, estava ensinando. Só que, depois do ensinamento de Jesus, as pessoas, a Bíblia diz que cada um foi para sua casa, no verso 53 do capítulo 7. Jesus ensinando, terminou o ensino, cada um foi para sua casa. E aí começa o verso 1 do capítulo 8 que nós vamos ler. Então, acompanha aí comigo. Eu vou acompanhar aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 até o 11 nós vamos ler, tá bom? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Olha só que legal. Todo mundo, Jesus ensinando, todo mundo foi para casa. Mas Jesus foi para o monte. Próximo verso. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejá-la tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum
de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus novamente inclinou-se e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E a mulher disse: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus então: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa passagem, essa história é muito famosa, muitas pessoas a conhecem. E fazia muito tempo que eu não tinha lido e um dia na minha casa eu estava arrumando a casa e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa passagem. Faz umas 2, 3 semanas já. E eu queria trazer hoje para vocês, compartilhar com vocês 2 tipos de atitudes, ao qual ou nós vivenciamos ou nós fazemos. Então, diante desse cenário, os mestres e os fariseus encontraram uma mulher pega em adultério. Só que adultério ninguém comete sozinho. Vocês concordam comigo? Obrigada. Então, aqui os fariseus estavam colocando Jesus à prova porque eles queriam pegar algo que Jesus falasse ou fazia para tentar condenar Jesus. Então, quando os fariseus pegaram essa mulher e falaram a Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério, em flagrante, Jesus. Segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher até a morte. E eles tinham razão, de verdade era assim. Lá em Levítico, no capítulo 20, no verso 10. Se você, Eka, coloca para mim, por favor. Levítico, no capítulo 20, no verso 10, é a referência ao qual os fariseus e mestres da lei estavam se referindo. E diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Agora coloca para mim Deuteronômio capítulo 17, no verso 7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal no meio de vocês. Olha só a condição ao qual as pessoas poderiam apedrejar quem fosse pego em adultério. A Bíblia diz em Levítico que era o homem pego em adultério e a mulher. Só que aqui nesse cenário somente a mulher foi exposta. E eu me questionei, por que não o homem? Por que eles não pegaram os dois pegos em adultério e expôs ali para Jesus? E aí quando Jesus pegou e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava se referindo a esse versículo de Deuteronômio capítulo 17. Por quê? A Bíblia diz que só poderiam apedrejar as mãos das testemunhas. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução e depois as mãos de todo o povo. Aqui,
somente aquele que não teria pecado, aquele que estava purificado de acordo com a cultura de purificação do tabernáculo. Somente os sacerdotes e o sumo sacerdote poderiam assim fazer. Só que nesse cenário aqui, Jesus conhecia os mestres da lei e conhecia também os fariseus. E sabiam que eles não estavam isentos de pecado. No verso 4, quero chegar agora no primeiro ponto da mensagem. O ponto da mensagem de hoje, eu intitulei Quando Nós Pegamos Alguém em Adultério. Quando nós conhecemos alguém que acabou caindo. Eu não falo... eu vou englobar aqui o adultério como pecado. Tá bom? Então, toda vez que eu falar adultério, você vai pensar em qualquer tipo de pecado. Em qualquer tipo de coisas que vai corromper e vai desagradar o coração de Deus. Aquilo que está contra o que a Bíblia diz. O primeiro ponto. Quando pegamos alguém em adultério. Quando pegamos alguém, quando conhecemos alguém que acabou falhando durante a caminhada. Ou que não conhece a Jesus ainda e vive no pecado. Será que, como no verso 4, coloca João capítulo 8 para mim, por gentileza. Será que, como no capítulo 4, os fariseus declararam para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que nós temos que apedrejar. E ali os fariseus estavam querendo expor o pecado da mulher e condenar ela. E quantas vezes eu e você já condenamos alguém ou já sofremos condenação por algo que nós fizemos? Nesse cenário aqui, será que nós somos mestres da lei? Nós somos fariseus dos dias de hoje? Que porque nós estamos na igreja, porque nós estamos inseridos numa célula, porque nós oramos ou temos um relacionamento com Deus, nós achamos que temos o direito de ir lá e apontar e falar: Jesus, ó, tá pecando fulano. Senhor, olha só o que essa mulher fez. Olha só o que esse rapaz fez. Será que muitas das vezes eu e você não temos vivenciado isso? Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei o que você tem passado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente daquilo que você faça, você sempre vai estar rodeado de pessoas que vão estar prontas sim para apontar o dedo para você. Só que no final da mensagem você vai entender que o olhar não tem que estar nas pessoas, mas sim em Jesus. Então aqui no tribunal da lei, a mulher já estava condenada. E segundo a lei, nós estávamos condenados. De acordo com a lei, eu e você já estávamos sentenciados à morte. Eu e você não tínhamos opção nenhuma como essa mulher. E eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher adúltera. Eu e você estávamos rodeados do pecado e com o pecado dominando a nossa vida. E aí chega pessoas, chega situações e nos expõe, como expôs essa mulher. Só que de acordo com a lei, ela estava sim condenada. De acordo com a religião, essa mulher estava sendo acusada. E eu e você estávamos sendo acusados. Diante da opinião pública, diante da sociedade, aquela mulher, ela estava sendo tratada como ninguém. Estava sendo tratada como um mero objeto. Porque os fariseus não estavam querendo realmente cumprir a lei. Os fariseus e os mestres da lei, eles não estavam querendo ter zelo pela palavra. A única
intenção de cada um deles era que Jesus falasse algo, para que eles sim pudessem condenar Jesus. Então, muitas das vezes a gente usa a palavra para querer trazer condenação para as pessoas. A gente usa a lei, a gente usa a Bíblia para que a gente venha apontar e colocar a gente como os senhores da razão. Porque eu conheço a Bíblia. No verso 6 fala que os fariseus queriam fazer uma armadilha para pegar Jesus. E eu li um texto sobre essa passagem falando que, por que uma armadilha? Ali tinha o governo de Roma que imperava na época. E o governo de Roma era o único a ser autorizado, ter autoridade para decretar algo sobre o povo de Israel. Porque eles tinham o governo sobre aquele país. Só que também, em contrapartida, tinha a lei. Agora imagina comigo, se Jesus, ele fosse condenar aquela mulher e colocar ela como execução, ele estaria sendo contrário à autoridade de Roma. E eles sim poderiam ser executados. Jesus poderia ser executado por Roma. Pelo governo romano, pelo exército. Se Jesus fosse e falasse, essa mulher tem que ser condenada. O Império Romano ia cair em cima de Jesus. Só que Jesus não poderia falar que ela estaria isenta, porque senão ele iria contra a sua própria palavra. Olha só que enrascada os mestres da lei e fariseus colocaram Jesus. Enrascada. Fecharam Jesus de todas as formas. Só que Jesus conseguiu sair. Jesus conseguiu sair dessa enrascada. Eu não sei se você está compreendendo esse cenário. Uma mulher que logo de manhã, Jesus estava orando de madrugada, de manhã foi para o templo, começou a ensinar, e quando ele chega no templo, estava ensinando os fariseus, expõe uma mulher. Imagina a imagem dessa mulher, no meio de tantas pessoas sendo expostas. Imagina como eu e você estamos sendo expostos ao pecado, à humilhação, à vergonha. Aquela mulher não tinha mais dignidade nenhuma, por causa da condenação, do pecado, da consciência dela e da acusação dos mestres da lei e dos fariseus. Eu não sei se tem algum ponto da sua vida, se tem alguma área da sua vida que você tem essa condenação, que você tem essa vergonha, você tem essa culpa, tenha um trauma sobre isso. Que isso ainda está imperando na sua vida. Durante muito tempo da minha vida, de 2015, quando eu me converti, até, se eu não me engano, 2017, 2018, eu ainda sentia uma condenação, apesar de ter o relacionamento com Cristo, apesar de conhecer a palavra, apesar de conhecer e ter esse relacionamento com Ele. Eu ainda me sentia condenada pelo meu passado, por tudo aquilo que eu fiz de errado, pelas coisas que eu era. E depois de 3 anos, eu me colocaria assim no lugar dessa mulher. Só que depois que eu entendi algo, isso virou uma chave na minha vida. E agora as coisas que eu e você, a gente pode errar, nós podemos pecar, isso não vai trazer um rótulo mais para nós. Porque não é pelo que praticamos, não é pelo nosso comportamento. É por aquilo que nós cremos que a Bíblia diz. É o que a palavra diz sobre Cristo. É o que a palavra diz sobre eu e sobre você.
quando nós realmente entregamos o nosso coração. Então eu quero colocar agora nesse primeiro ponto. Será que eu e você, em algum momento da nossa vida, estamos sendo como esses fariseus? Que quando olhamos um erro, quando olhamos uma falha, quando olhamos uma dificuldade de alguém, a gente está pronto para pegar a Bíblia e apontar. Achando que nós não temos o pecado. Ou será que nesse tempo todo que você tem vivido, as pessoas, as circunstâncias não estão te condenando por aquilo que você já viveu, pelas suas falhas, pelos seus pecados? Qual é a nossa motivação quando nós vamos apontar o pecado do outro? Sabe, eu vejo muitas pessoas falando, o fulano fez isso, o cicrano não sei o que e tal. Eu falo, gente, mas até na célula das mulheres a gente fala muito. A gente é humano, mas isso não vai nos isentar da consequência do pecado. Mas nós temos que entender que independente da espiritualidade, independente do grau que a pessoa tem, de um cargo que ela tenha, antes de qualquer coisa, ela é humana. Ela é falha, ela é pecadora. Ela carece também da graça e da misericórdia de Deus, como eu e como você. Nós não podemos achar porque, eu não cometo um ato de adultério, literalmente, mas chega para eu declarar o meu imposto, eu não declaro. Eu faço o jeitinho brasileiro. Então Jesus não estava ali colocando e falando assim, vocês são perfeitos. Jesus está falaram para o fariseu e para o mestre da lei. Não é porque que ela pecou no adultério, que vocês talvez não, porque aí se você for estudar um pouco mais essa história, a gente vai ficar surpreendido. Então, a diferença do nosso pecado com o do outro não nos isenta da responsabilidade que ele nos traz. Então, nós precisamos olhar e ter uma atitude como a de Cristo. Como eu vou falar agora. Que é no segundo ponto. O primeiro ponto foi quando nós pegamos alguém em adultério. Quando pegamos e conhecemos alguém que acabou errando. Qual que é a nossa atitude sobre isso? Como nós nos comportamos em relação a isso? Agora no segundo ponto. No verso 7. Vou ler aqui de novo para vocês. Visto que continuavam a interrogar Jesus, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O segundo ponto. Agora aqui é quando nós somos pegos em adultério. Quando alguém nos pega cometendo algum erro. Quando nós acabamos falhando. Aqui nesse cenário, Jesus estava tentando mudar uma visão dos fariseus. Em vez de vocês, fariseus, olharem para o pecado e para o erro do outro, olhar o pecado dessa mulher. Se você não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Jesus estava tirando o olhar dos fariseus para o outro e colocando neles mesmos. E é isso que eu e você precisamos fazer. Ao invés de nós olharmos para o outro, somente para trazer condenação, para trazer um julgo sobre a vida daquela pessoa. Ei, olha para si. Olha para a sua vida.
Olha para aquilo que você tem se comportado. Olha para os seus pensamentos. Começa a analisar como que tem surtido os pensamentos na sua vida. No seu dia a dia. O que tem passado pela sua mente. O que você tem sentido. Como você tem se comportado. Então Jesus estava falando, ei, para de olhar para você e para de olhar para ela. E olha para você. Você tem pecado? Se você não tiver, pode tirar a primeira pedra. Se você é tão bom na Bíblia, por que você não está vivendo então Deuteronômio também? Vocês estão falando de Levíticos, mas está esquecendo de Deuteronômio? Jesus ali estava colocando um confronto no olhar e no nosso olhar. Como nós estamos olhando para nós. Eu não sei como que você fica ao errar, como você lida com o pecado na sua vida. Mas Jesus está trazendo um confronto para isso. Porque de duas uma. Ou a gente peca deliberadamente, sem culpa, sem reflexão nenhuma. Ou quando nós erramos, nós nos fechamos e nos sentimos um nada. Nos sentimos, como o pastor sempre fala, o verminho de Jacó. O bichinho de Jacó. Nos sentimos nada. Condenado. E realmente nós éramos. Jesus aqui, ele não estava desvalorizando a lei. Pelo contrário, ele estava citando a lei e estava colocando, e não estava também isentando aquele pecado daquela mulher. O que Jesus estava fazendo, além dele expor a lei, ele também estava expondo a gravidade do pecado. Coloca o verso 10, por favor. Diante disso tudo, a mulher sendo exposta, sendo condenada, e a Bíblia diz que um por um foi saindo. Um por um foi compreendendo que quem sou eu para acusar essa mulher? Quem é eu e quem é você? Para que, primeiro, a gente condene alguém. A gente exclua alguém por conta de algum pecado, de algum erro. Nós não somos nada. Jesus igualou todo mundo. A Bíblia diz que, por conta do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. E por conta do pecado de Adão, toda a descendência dele obteve a consequência do pecado, que é a morte, é tudo que nós estamos vivendo hoje. Só que em Hebreus diz que Hebreus vai dizer que o primeiro Adão falhou. E por meio do primeiro Adão veio o pecado. Por meio do primeiro Adão surtiu essa consequência. Só que o segundo Adão, perfeito, imaculado, santo, justo, fiel, nos dispôs e nos deu a possibilidade de nascermos de novo. Não mais do pecado, mas da santidade do próprio Deus. Então é através do sangue de Cristo, é através da ressurreição, que Ele nos deu a possibilidade de não viver mais nessa condenação do pecado. Foi através da cruz de Cristo, através do amor dele,
da graça, da misericórdia, que nos transportou das trevas para sua maravilhosa luz. Jesus, no verso 10, ele está demonstrando a sua misericórdia com aquela mulher. E nessa noite, eu quero que você compreenda que a misericórdia de Deus está acessível a você. A misericórdia de Deus, da mesma forma que foi acessível para aquela mulher. Jesus falou: ei, cadê as pessoas que te condenam? Cadê todo mundo? Ninguém condenou você? Coloca no verso 11. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus estava naquele momento. E agora o cerne da mensagem. A mulher responde. Jesus pergunta: ninguém te condenou? Cadê aqueles que estavam te condenando? E a mulher diz: ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus é o único que pode condenar a minha vida e a sua vida. Jesus é o único santo. Aquele que nós lemos em Deuteronômio capítulo 17. Jesus era isento de qualquer pecado, de qualquer corrupção que o pecado podia trazer. Somente Jesus poderia trazer a condenação para aquela mulher. Somente Jesus poderia trazer condenação para mim e para você. Mas ele decidiu, como no verso 10, e agora no verso 11, derramar a sua graça e a sua misericórdia. Jesus diz nos evangelhos que a Bíblia diz que Jesus não veio condenar o mundo, mas salvar. Então, quem é eu e quem é você para que a gente se levante e condene o outro e nos vai gerar uma autocondenação em mim e em você? Eu quero trazer algo para você que acabou a condenação na sua vida. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, se você crer, confiar e se relacionar com esse Jesus, não há condenação para você. O seu decreto vai ser mudado. O seu decreto é mudado. Porque ele não veio condenar, mas ele veio salvar. Ele veio restaurar a minha vida e a sua vida. Só que só precisa o quê? Você ter que se expor para ele, como essa mulher se expôs. Quer dizer, foi exposta, né? Porque eu tenho certeza que se fosse por conta dela, ela não iria até Jesus. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós nos encontramos com ele, você pode ter certeza que ele vai derramar a sua graça e a sua misericórdia. Só que não vai nos isentar da consequência que o pecado traz. No verso 11. Ninguém, Senhor, me condenou. Então Jesus declara: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Vá e abandone toda a sua vida de pecado. A graça e a misericórdia de Deus não nos isenta da consequência do pecado.
Jesus aqui, ele não estava falando assim, ó, você pecou, agora não vai acontecer mais nada com você. Ó, você pecou, porque senão, novamente, ele estaria indo contra a sua palavra. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, ali estava havendo morte, porque aquela moça foi pega em adultério, porque ela estava numa vida de pecado. E quando nós estamos nessa vida de pecado, quando nós deixamos que o pecado nos domine, quando nós não conseguimos nos livrar de coisas que corrompem quem Deus nos chamou para ser, quando nós não conseguimos vencer isso, quando isso ainda nos domina, isso gera morte em nós. Nós estamos morrendo espiritualmente. Nossa alma está morrendo. Nosso corpo físico nem se fala. Só que Jesus aqui, ele não estava diminuindo a gravidade do pecado daquela mulher. Jesus, ele não estava condenando, mas ele estava dando a possibilidade daquela mulher se arrepender. E é o que ele tem feito na nossa vida hoje. Ele não quer trazer essa condenação, mas ele quer nos possibilitar e nos trazer ao arrependimento. Eu não sei o que domina a sua vida. Eu não sei o que rouba a sua comunhão com Deus. Eu não sei aquilo que você precisa vencer, que ainda está sendo alimentado na sua velha criatura, no velho homem. Mas eu quero dizer para você que Jesus está não condenando mais você, mas ele está te levando ao arrependimento genuíno. Jesus, nesse momento, ele está encorajando a mulher, porque ele disse, vá. Vá. Eu não estou te condenando, mas agora, eu poderia condenar você, mas agora vai. Volte a viver. Continue a sua vida. Não carregue mais essa culpa do pecado. Não carregue mais essa condenação. Não carregue mais esses traumas que você tem vivido. Não carregue mais esses medos. O que está sendo recalcado dentro de você. Não carregue mais. Agora você teve um encontro comigo. Agora você está me vendo. Você me conhece. Agora vai. E não peque mais. Eu estou te libertando disso. Vai. Volte à vida. Não tem como eu e você dizermos que cremos em Jesus, que temos um relacionamento com Ele, só que a nossa vida continua uma vida de pecado. E eu falo uma vida de pecado, não é que você e eu nunca mais vamos pecar. É um momento ao qual o pecado não tem mais poder e autoridade sobre nós. Nós podemos escolher não fazer. No momento que Jesus fala, vai, você me encontrou, vai. E não peque mais, vai. E não volte a fazer, não volte a mergulhar novamente nessa vida de pecado. Jesus está confrontando o meu pecado e o seu. Você me conheceu, agora você não tem mais o direito de pecar. Eu gosto de uma frase, eu não vou lembrar o autor, eu ia pesquisar, mas eu acabei esquecendo. A frase, eu sempre vejo no Facebook ou no Instagram. Depois que você se torna cristão, nunca mais você peque em paz. Quando eu e você, nós dizemos que somos cristãos, que seguimos a Jesus, e ainda a gente diz que a gente peca e isso não fere em nós nada, isso não nos incomoda, desculpa,
você está sendo cristão errado. Não tem como, quando nós nos encontramos e temos um encontro com Jesus, começamos a ter um relacionamento com Ele, não é possível que quando você peque, você continua tendo paz. Depois que eu conheci Jesus, nunca mais eu pequei em paz. Eu não sei você, mas eu nunca mais tive paz enquanto eu peco. Porque eu não estou ferindo a mim, eu estou ferindo o próprio Deus. Quando nós erramos um com os outros, quando nós erramos contra nós mesmos, nós não estamos ferindo somente a nós, mas o próprio Deus. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos encontramos com Ele, a exigência que nós temos é não voltar a pecar mais. Não voltar à velha natureza. Não ser aonde nós morremos. Nós não podemos voltar mais. A graça e a misericórdia de Deus não nos isenta da consequência e da responsabilidade que o pecado traz para nós. E eu quero declarar na sua vida que a partir de hoje, se você peca e ainda continua tendo paz, eu declaro isso mudando em você. Porque nós não podemos pecar e continuar em paz com isso. Isso tem que gerar algo, um arrependimento dentro de nós. Isso tem que gerar ao qual nós vamos nos expor a Cristo e falar: Senhor, eu estou aqui me condenando. Eu estou sendo condenado. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua transformação em mim. Porque o que Jesus exige é não voltar ao pecado. Não voltar às velhas práticas. Se você olhar as cartas de Paulo para as igrejas, volta e meia Paulo está dizendo que a igreja está ali pregando o evangelho e continuando com as mesmas práticas. Lê a primeira carta de Coríntios para você ver o caos que era a igreja. Só que nós não podemos aceitar a Jesus e dizer que temos um relacionamento com Ele e continuar com as mesmas práticas. Continuar com o mesmo coração. Continuar com a mesma mentalidade. Esse encontro com Cristo tem que exigir de mim e de você a não aceitar mais o pecado. Para a gente finalizar, eu quero já chamar os músicos. Eu quero trazer hoje para você. Eu não sei se algo tem tirado a sua paz. Algo tem perturbado o seu coração. Mas eu quero dizer para você, olha para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. De verdade. Não estou falando só de você vir aqui na frente, levantar a mão e falar: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Não. Quero que de verdade, eu e você, a gente decida todos os dias entregar o nosso coração para Ele. E ouvir Ele dizendo: vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado.
Quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos o perdão, isso não é desculpa para voltar ao pecado. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós caímos em arrependimento e sentimos o perdão de Deus e sabemos que Deus perdoa, isso não é desculpa para que eu e você volte a pecar. O perdão que Jesus trouxe para essa mulher adúltera é o perdão que Ele está dispondo para mim e para você. Mas é um perdão ao qual vai requerer de mim e de você uma oportunidade de nos transformar e de nos tornarmos misericordiosos como Ele. Então, peça o perdão. Receba o perdão de Deus. Mas isso não é um livre acesso para que você continue novamente na sua vida de pecado. O perdão de Cristo é uma possibilidade, é uma oportunidade para recebermos a ação poderosa do Espírito Santo sobre nós. Para que haja transformação. Para que haja essa nova vida que Ele tem para mim e para você. Eu quero que você se coloque de pé. O que você precisa vencer? O que você fala assim, Ellen, isso é uma luta dentro de mim. Eu quero dizer para você hoje. Entregue o seu coração para Ele. Exponha o seu coração às Escrituras. Exponha o seu coração agora, nesse momento. E ouça o Senhor dizer: nem eu tampouco te condeno. Nem eu estou te condenando. Apaga as luzes para mim, por favor. Eu não te condeno. Só que vai viver a sua vida, vai desfrutar da sua família, do seu trabalho, ter os seus amigos. Continue a viver, mas não volta para essa vida de pecado. Continue a viver, mas não deixe que o pecado novamente te domine. Não permita que o pecado ainda governe a sua vida. Aquele que tem um encontro com Cristo não pode mais aceitar essa vida de pecado. Essa vida que corrompe a nossa verdadeira identidade. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você. Querido Espírito Santo, nós compreendemos todo o cenário dessa mulher adúltera, Deus. E muitas das vezes, Pai, num momento de condenação, como essa mulher estava vivendo, olhos a condenando, palavras de condenação, pessoas prontamente, Pai, com a pedra na mão para nos atacar. Além, Senhor, da nossa consciência que nos condena, além, Senhor, do diabo que nos condena, Pai, eu quero declarar, Senhor, que haja vidas, ó Pai, tendo um encontro com o Senhor. E da mesma forma, Jesus, que aquela mulher, Senhor, o Senhor não a condenou. O Senhor não decretou, Senhor, a morte sobre a vida dela, mas o Senhor deu a possibilidade do arrependimento. O Senhor deu a possibilidade dela voltar e viver a sua vida de uma forma diferente, com uma nova mentalidade, Senhor. É isso que eu declaro sobre o teu povo. É isso que eu declaro, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Pai, que nós não venhamos mais viver em paz, ó Pai, enquanto o pecado está reinando em nós. Nos incomoda, Espírito Santo. Nos convença, Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos ir, Pai, continuar a nossa caminhada
caminhada, mas vivendo a nova natureza, vivendo, Senhor, como pessoas que são salvas, pessoas justas, pessoas, ó Deus, que querem ao mesmo tempo, ó Deus, que receberam a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, que nós possamos expor e transferir isso para outras vidas. É isso que eu declaro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para